vai realizar, vai promover uma intimação. E a intimação tem duas finalidades. Uma, a autoridade competente deve providenciar, promover a intimação para que o interessado tome ciência da decisão proferida. Essa é a primeira finalidade de uma intimação, para tomar ciência da decisão que foi proferida. Já a segunda finalidade de uma intimação, qual seria? Intimar para que o interessado providencie a efetivação, a realização de alguma diligência no processo. O que seria uma diligência no processo? Algum ato, alguma providência do processo, ou comparecer para o interrogatório, ou apresentar algum documento, ou indicar alguma testemunha, ou comparecer para presenciar o depoimento da testemunha, enfim, alguma diligência. Sempre que alguma diligência for marcada, o interessado deverá ser intimado para a efetivação dessa diligência. E aí tem um detalhe importante. A lei estabelece, conjugando-se o artigo 26, parágrafo 2º, com o artigo 41, ela estabelece nesses dois artigos, 26, parágrafo 2º e 41, que a intimação acerca de eventuais diligências que tenham sido determinadas no processo, a intimação deve ocorrer no mínimo 3 dias úteis antes da data em que ocorrerá essa diligência, para que o interessado tenha condições de se organizar e fazer-se presente ou participar, concretizar essa diligência. Isso também é uma forma de você garantir a ampla defesa e o pleno contraditório. Bom, então essa intimação tem as duas finalidades, para tomar ciência da decisão ou para a efetivação de uma posterior diligência. Agora, como é que se implementa, se formaliza essa intimação? A regra. A intimação é feita mediante ciência nos autos do processo. Bacana? E aí, com a implementação de meios eletrônicos e digitalização do processo, nós já podemos pensar ou prever uma regulamentação administrativa posterior para meios de comunicação via e-mail ou alguma outra forma digital. Já é algo que já pode antever ou pensar. A lei ainda não estabelece essa regra, mas como o processo agora passa, em muitos casos, a ser virtual, essa ciência nos autos do processo deve ser repensada e regulamentada de alguma outra forma, mas sempre garantindo a certeza da ciência. A segunda maneira dessa intimação é via postal, ou por meio de carta registrada, ou por meio de um telegrama. Então, essa intimação, como regra, vai ser feita ou por ciência nos autos do processo, ou via postal, ou via telegrama. E a lei ainda prevê ainda, pode ser feita por qualquer outra forma que assegure a certeza da ciência. Como, por exemplo, uma notificação pessoal. Um servidor pega a intimação, o documento de intimação, se dirige até a presença ou a residência ou o local de trabalho dessa pessoa interessada e o intima. Pessoalmente, ele dá o recebido, a ciência, nesse documento de intimação. O fato é o quê? Como regra, não se utiliza a intimação por meio de publicação digital, por meio de divulgação digital, exceto em algumas circunstâncias muito próprias. Quando o interessado for desconhecido, não identificado ou não localizado. Então, não faremos como regra, ou não se faz no processo como regra, a intimação por meio de publicação digital. A regra é intimação por ciência nos autos, via postal ou telegrama, ou por algum outro meio que assegure a certeza da ciência. Excepcionalmente, pode-se fazer a intimação via publicação de edital. Quando? Quando o interessado for desconhecido, não identificado ou não localizado. Ou que não tenha sido encontrado nos seus endereços conhecidos e é o interessado não localizado. Tudo bem? Bom, diante disso, nós temos que analisar agora quais são as finalidades da intimação. A intimação tem essas duas finalidades e agora quais são os requisitos formais dessa intimação? Ou seja, o que deve conter formalmente para ser válida essa intimação? E aí nós temos uma série de requisitos que a lei estabelece. O primeiro,
A intimação deve indicar os nomes do interessado, daquele que vai ser intimado, e do órgão ou autoridade que determinou a intimação. Então, essa é uma primeira formalidade, um primeiro requisito formal exigido para a intimação. Deve conter a indicação dos nomes do interessado e do órgão ou autoridade que determinou a intimação. Segunda finalidade, deve constar do documento de intimação o que será intimado, ou a que se destina essa intimação. Para que ele está sendo intimado? Qual é a finalidade dessa intimação? Então, esse seria o segundo requisito, a segunda exigência para a validade da intimação. A intimação deve ser feita indicando-se a finalidade a que se destina. Terceiro requisito, deve ser indicado que o não comparecimento, a não resposta a essa intimação, não impede o prosseguimento dos demais atos do processo. Lá na intimação, o interessado deve ser informado de que o não atendimento à intimação não impede a administração de prosseguir com os demais atos do processo. Além disso, deve indicar também data, horário, o local em que o interessado deva comparecer. Se a intimação é para comparecimento para alguma diligência, comparecimento perante a administração pública, este documento de intimação, essa intimação, deve indicar a data, o horário e o local em que o interessado deve comparecer para essa diligência. Além disso, a intimação deve indicar se o interessado deve se manifestar diretamente, se ele deve comparecer diretamente, pessoalmente, ou se ele pode se fazer representar por um advogado, por um representante. Então, o próximo requisito é indicar se o interessado deve comparecer pessoalmente, seria o caso de um interrogatório, ou se ele pode fazer se representar por um advogado, por exemplo, na juntada de documento ou na entrega de algum documento. Além disso, deve indicar que essa intimação diz respeito a certos fatos e circunstâncias. Então, na intimação deve conter os fatos e circunstâncias pertinentes a essa intimação. Essa intimação diz respeito a quê? Qual é a circunstância, o conflito que está diretamente correlacionado com essa intimação? Isso deve constar da intimação também. E, por fim, a intimação deve indicar fatos e os fundamentos pertinentes, relevantes da intimação, que estão discutidos no processo. Sendo que o fechamento, o encerramento dessa intimação, desse documento de intimação, deve constar sempre data e assinatura da autoridade que determinou a intimação. Então, o encerramento, a finalização desse documento, desse instrumento de intimação, deve ser o quê? A indicação da data e a assinatura de quem determinou esta intimação. Lembrando que as intimações para diligências, elas devem ser feitas com no mínimo 3 dias úteis antes da data em que ocorrerá essa respectiva diligência. No mínimo 3 dias úteis antes. Bom, além disso, é importante ressaltar o seguinte, que durante a tramitação e a produção de provas, o interessado, ele, pelo princípio da ampla defesa e do contraditório, ele pode colaborar ativamente, indicando à administração as provas que se fazem necessárias, apresentando documentos e requerendo, participando definitivamente dessa produção de provas. Mas não se pode esquecer do seguinte, a verdade material impõe à administração o dever de impulso oficial. Mesmo que o interessado não queira colaborar, não queira produzir qualquer prova e não esteja disposto a auxiliar na elucidação dos fatos, a administração tem o dever de impulsionar o processo até o resultado final, produzindo e indo atrás, buscando realizar todas as provas que se fizerem necessárias para a conclusão e o julgamento da questão. E aí nós já podemos pensar, resumidamente, em todos os atos que foram produzidos mais importantes até a gente chegar no momento da decisão. Estamos encerrando a instrução e se estamos próximos a encerrar a instrução, o que ficou para trás?
tudo começou com uma instauração do processo. O processo foi instalado perante uma autoridade, nós tivemos uma questão de competência. E aí, voltando um pouco nessa questão da competência, que tem a ver com a tramitação do processo, nós podemos pensar o seguinte: tudo bem, a lei determina, o processo deve se iniciar perante a autoridade de menor hierarquia com competência para decidir. Mas essa competência, tratada lá no artigo 11 da lei, ela, como regra, é irrenunciável. Deve ser exercida pelo órgão e autoridade a quem for conferida como própria. Então, quando se trata da competência, falando aí da tramitação do processo, a autoridade ou órgão competente deve exercê-la, é uma competência irrenunciável, mas a lei faz uma ressalva. Apesar de ser irrenunciável, o órgão ou autoridade a quem a lei conferiu competência não pode abrir mão de sua competência. Apesar de ser irrenunciável, ela pode ser objeto de delegação e avocação. E aí, vale a pena tratarmos um pouco desse aspecto da competência que é a delegação. A lei estabelece: a delegação será feita de um órgão ou autoridade para outro órgão ou autoridade de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. O que se tem que gravar é muito importante. A delegação não necessariamente precisa ser feita para um subordinado. É falsa a ideia de que somente se pode delegar uma competência para um órgão ou autoridade subordinada. Está errado. Pelo poder hierárquico, o princípio da hierarquia, eu compreendo tanto as relações de subordinação quanto as relações de